Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje a minha convidada é a professora Suzete Schiaffin, candidata a prefeita 2 vezes aqui em Jacareí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Aliás, vamos falar sobre isso também porque é sobre política, né? Quando é que a senhora começa a se interessar por política? Foi lá no Rio mesmo? Como é que começam essas primeiras movimentações do seu interesse por política? Aos 16 anos. Aos 16 anos, anos 70. Comecinho dos anos 70 Comecinho ali. dos anos 70. Havia só 2 partidos no país, né? A Arena e o MDB. A Arena estava mais ligada aos militares e o MDB tinha uma história na minha cidade. Nós tínhamos um deputado que foi cassado, Dr. Wilson Mendes, foi cassado. E ele era um homem bem falante, muito popular, sempre preocupado com os trabalhadores, gostava muito dele. E as pessoas próximas a ele me chamaram para trabalhar na campanha do candidato, que naquele tempo foi o candidato mais jovem eleito prefeito no Rio de Janeiro. E aí eu comecei como recepcionista de um comitê, mas depois comecei a me envolver em reuniões com moradores de bairros e discussão com estudantes. E ali eu comecei a militância mesmo. Sempre pelo âmbito da esquerda, né? E foi uma época difícil para o país, do regime militar ali, as primeiras prisões. Para os seus pais, a reação dos seus pais foi o quê? Imediatamente você associou uma coisa a outra, né? Foi horrível, fizeram de tudo para me afastar. Quando eu saí de casa aos 17 anos, porque hoje tem negócio de filho canguru, geração canguru. No nosso tempo a gente saía de casa quando tinha independência financeira, eu saí de casa, passei no concurso público da antiga CTB, saí de casa com 17 anos. E aí, mesmo assim, minha irmã, que nós fomos morar juntos em 5 irmãs, fomos morar juntas, minha irmã me vigiava, não gostava que participasse da vida política. Nossa, minha irmã, essa tinha horror, coitada, porque ela ficou com a responsabilidade, a mais velha, né, de pai e mãe. E essa tinha horror por tudo que acontecia na ditadura, né? Era preocupação. Mas assim, de me puxar pelas orelhas, nos comícios, de me vergonhar diante das pessoas. Mas tudo por conta da preocupação que havia. Meus pais sempre. Quando meu pai fez 80 anos, que minha irmã promoveu aquele carro de mensagem, que eu fizesse o discurso da família, é que meu pai fez também o discurso e ele falou, não tem jeito mesmo, né? Agora a gente só reza para você não morrer, para você... Porque não tem jeito, a gente fez de tudo para afastar, não teve jeito. Porque naquela época, anos 70, era comum as pessoas terem um amigo, um colega na faculdade que de repente esse colega sumia. Ninguém sabia onde estava. A PUC do Rio de Janeiro foi fechada pela polícia. Eu passei uma noite no sereno, escondido no jardim. E todos os meus amigos vinha o pai general buscar e eu ficando lá, sabe? Foi um período bastante difícil, a gente já passou bastante dificuldade. Até, eu me lembro muito, num ato que nós fizemos contra a mordaça ao Frei Leonardo Boff, que acabou em perseguição da polícia e tudo. Nossa, até nisso a gente se escondeu, depois na igreja e tudo, porque a minha família que concordou, que era em favor do Frei Leonardo Boff, acabou desesperada, porque a gente se escondeu, demorou a dar notícia. Então, tem muitas histórias de se esconder, tem muita história de saber que na sala da faculdade tinha infiltrados. Depois eu fui fazer direito, os infiltrados se aproximaram muito de mim. Passei algumas situações difíceis. De correr algum risco, ameaça, assim, velada ou não? Declarada. Declarada. Por exemplo, como que a senhora declarada. Assim, a gente começou a fazer manifestações fortes no Rio de Janeiro. E começou o movimento antirracista também. Já naquela época? Já, bastante influenciado, porque nos anos 70 você ouvia falar o que acontecia nos Estados Unidos. E eu já ouvia falar em Angela Davis de lá, né? Agora, ano passado, pude conhecê-la em São Paulo. Consegui autógrafo e tudo. Mas já ouvia falar.
E também a cultura no país era efervescente. Então, os autores proibidos falavam por códigos, ou falavam, então, gostar das músicas de Chico Buarque, e que sempre traziam as mensagens, tudo. E Elis Regina gravou Black's Beautiful, não sei se você conhece essa música. Aí, por que preto é bonito? O que é isso, né? Vamos entender, era um movimento dos Estados Unidos, pelo orgulho do povo negro. E tudo isso mexia com a cabeça e já começou a rebeldia. Já começou a rebeldia. Não aliso mais os cabelos. Era amarrada para alisar os cabelos. A senhora? Minha mãe acreditava que eu não ia conseguir nada na vida por conta dos cabelos. Você não vai ser nada na vida, porque a sociedade não recebe bem quem era diferente do padrão. Tinha que ser o negro, que eles chamavam, a gente chamava dos domesticados. Tinha que dizer sim, alisar os cabelos, tentar aparecer e esconder as nossas características. Tentar se esbranquiçar, né? O branqueamento era uma exigência, tanto que o negro que tinha algum dinheiro já rapidamente fazia plástica no nariz, né? Então, era uma exigência. Eu já contei isso, tem até um vídeo que circula na internet do trabalho. No trabalho, eu acabei, naquele tempo era mais fácil você entrar no serviço público, não era essa coisa horrível que estão querendo terminar agora com concurso público e com o serviço público, mas naquele tempo eu ia procurar emprego, fazia todos os testes, todas as provas, e quando chegava na entrevista tinha eu e outra menina que tirou nota menor que eu, que não sabia o inglês que eu sabia, ela ficava e eu não. Ela era branca e eu não. Então eu comecei a perceber isso muito cedo. E por isso, naquele tempo, parti. Naquele tempo, que era a porta de entrada maior para os negros. Hoje não. Semana passada, no domingo, saiu no jornal que o Datafolha informou que, o IBGE informou que não é mais, os negros não são maioria mais no serviço público, mas éramos. Maioria absoluta, porque você passava um concurso, você estava lá, ninguém tirava mais. Ou você conseguia por uma seleção, no caso do meu primeiro estágio, foi seleção por notas escolares. Então, você estava lá, ninguém tirava. Então, tudo isso foi pela curiosidade, pelo querer saber e por aquela militância que começou lá aos 16 anos. Então, a gente estava falando da militância da senhora no MDB, na parte mais à esquerda do MDB. Então, creio que foi natural, quando o PT nasceu em 1980, a senhora logo aderiu. Foi isso mesmo? Com certeza. E tem uma outra questão que eu não escondo. Vocês sabem que o PT se formou nos salões paroquiais das igrejas católicas. E eu era militante católica. Fui da pastoral da juventude, pastoral universitária. Hoje não é mais? Não, faz tempo que não sou mais. Tem uma ruptura, tem uma amiga que diz que eu preciso vencer isso. Mas eu tenho uma ruptura com a igreja. No momento que você vai para a universidade, começa a conhecer o marxismo e começa a contestar o que você vê dentro da igreja, na PUC nós tínhamos cadeira religiosa e algumas eram pré-requisito. Que é a faculdade católica, né? Então, em Ciência e Fé, eu fiquei retida, porque o padre justo, que a gente chamava de injusto, dizia que eu sofria de insegurança religiosa, porque eu já estava em conflito. E aí começa a haver uma série de decadências da igreja, questões de AIDS na igreja, na própria PUC, a falta de compaixão, uma estudante negra e pobre não ter acesso a uma bolsa, implorar, mendigar um café aos padres, começa a ver a injustiça do sistema e aí, naturalmente, você vai para... Nós entramos no PT, que chega um momento que você tem que optar. Você está ali dentro da igreja, você tem que optar. Porque o PT era socialista no programa. Era. Eu me lembro do último congresso, ainda estava lá, quando José Disseu propôs a retirada da expressão socialista, e foi uma grita, ele teve que recuar. Então, nós fomos para o PT por conta de ser de esquerda, o que havia.
E essa sua entrada no PT em 1980, a senhora continua participando das campanhas políticas, ainda em Cabo Frio, no Rio de Janeiro? Entrei em 81, já Gabeira fora da cadeia, fiz a campanha de Gabeira, governador, foi em 81 que eu entrei. E já sempre no Rio de Janeiro, sempre no Rio de Janeiro. E, curiosamente, o candidato que eu falei, ele agora foi reeleito prefeito da cidade de Cabo Frio. Ele está no PDT. Depois ele foi para o PDT, ele está no PDT. E ele sempre brinca comigo, continua socialista, sempre brinca, erra o nome do partido e tal. Mas, porque de lá a gente não teve mais como ter uma relação política estreita por conta das opções, né? Partidários de ser de um partido reformista e tal, mas tem um respeito, ele tem um respeito político e tal, mas a questão a ideologia é muito forte para nós. Eu acho também que o auge também nessa época, nos 80, quando o PT surge, voltam as eleições para governador, né, em todo o país em 86, que o PMDB leva 90% do país. Eu acho que o auge mesmo para o PT aí foi a eleição de 89, quando quase o Lula vence para presidente, né? O que a senhora recorda dessa eleição? Lula, Collor, Brizola, Roberto Freire no PCB? O fato mais marcante foi a campanha engendrada para derrubar Lula, porque havia todo um processo, a burguesia estava unida em construir um nome, né? Foi a eleição que Collor saiu vitorioso. Construiu um nome, um surfista, um skatista, um moço bonito, um padrão global. E ele foi construído e ali foram buscar elementos da história do Lula, com aquilo conseguiram a vitória, né? Mas assim, também porque naquela campanha ainda o PT chamava voto do trabalhador, unia. Ali foi por conta de todo um sistema, de toda uma estrutura financeira da burguesia unida, porque tinha medo. Você vê, depois viu que o bicho-papão nem pega ninguém, né? Falaram que o bicho-papão morreu abraçado com eles. O Lula ia ganhar e o pessoal ia invadir sua casa. Mesma coisa que aconteceu comigo. Eu ia ter um candidato a vereador que ele tem que fazer autocrítica e penitência, muita penitência, porque ele espalhou na igreja do pessoal do Reino de Deus ali, que passava perto do nosso comitê a céu aberto, que eu ia fechar a Igreja Universal. Veja se um prefeito tem poder para isso. Mas nós recebemos na época mais de 500 contatos. Eu fui visitar pessoas tentando reverter e não conseguimos reverter. Porque o pastor também não deixou a gente falar na igreja, né? Não conseguimos reverter essa fake news que fizeram lá em 2012. Para a gente encerrar o bloco, só numa respostinha rápida. A senhora vem para Jacareí por conta de trabalho? Não, eu venho para Jacareí já casada. Venho para Jacareí já casada. Meu marido é argentino, havia vindo para o Rio de Janeiro, que a situação já não estava fácil na Argentina, veio tentar a vida aqui e ele não gostava do Rio de Janeiro. É o argentino mais sério, menos boêmio que eu conheço na vida. E ele conseguiu trabalho aqui em Jacareí. Tinha um amigo aqui em Jacareí, um amigo que já havia ido à Argentina, cada caseiro. Veio para Jacareí, então eu venho para cá já casada para que nós tivéssemos uma condição melhor, porque como trabalhadora do Serviço Público Federal, eu fui removida. Né? Para mim não alterava nada. Foi o quê? Uns 10 anos atrás isso? 15 anos? Não, Quando foi? 28 anos. 28 anos. 28 anos. 27, 28, quase 28 anos. E no começo eu trabalhava em São Paulo, e voltava de segunda a sexta. Né? E eu venho para cá para ser feliz, muito feliz no segundo casamento. E eu digo que eu amo essa terra porque o que eu tenho de bem patrimonial, de amizade, foi construído majoritariamente aqui nessa cidade. A gente tem nossa casa, a gente tem nosso carro, a gente tem uma vida confortável e feliz aqui na cidade de Jacareí. Tá certo, vamos para mais um intervalo. Então, o programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.